Evangelho de João, capítulo 6. Nada melhor para falar de ceia, de celebração de ceia do Senhor, do que falar de comer comida, não é? João capítulo 6, versículos 1 a 5, 1 a 15, perdão. Um texto já muito conhecido e que é replicado nos outros Evangelhos. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o mundo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Esta manhã eu quero falar sobre os pães e os peixes da igreja. Nós também temos pães e peixes, como igreja do Senhor. Nesta circunstância que nós ouvimos aqui, lemos o relato aqui de João, havia que dar de comer a 5.000 homens, pelo menos, fora as mulheres e as crianças, portanto, vários milhares de pessoas. Eles tinham seguido Jesus, tinham visto os seus milagres, tinham ouvido o seu ensino, tinham sido atraídos por uma ou outra razão, e agora estava ali aquela multidão. E a hora o sol já ia alto, a hora já estava passada, a hora do almoço, e havia uma necessidade, que era: como é que se vai alimentar esta gente? E a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Jesus, ao dizer isto, ao dizer como é que a gente vai alimentar esta gente, como é que nós vamos alimentar tanta gente, Jesus está a demonstrar que ele preocupava-se com o bem-estar das pessoas. Amém? Portanto, aqueles que apenas se preocupam com questões espirituais e não materiais, no fundo, não se preocupam com a pessoa na sua totalidade. Porque as pessoas precisam de se alimentar da palavra de Deus, é verdade, mas também precisam de comer pão. Ou seja, precisam de alimentar o seu corpo. E Jesus preocupa-se com esse bem-estar das pessoas, com o bem-estar geral, não apenas físico, emocional, espiritual, com a totalidade da pessoa humana, que é muito complexa. Nós temos vários tipos de necessidades e Jesus preocupa-se connosco. Ele preocupava-se com o bem-estar destas pessoas, desta multidão. Será que nós nos preocupamos com o bem-estar das multidões? O que se vê por vezes é que a igreja às vezes olha para as multidões, olha para fora das suas portas e considera os outros como inimigos, como adversários, e não se preocupa muito com as necessidades que essas pessoas têm. Não é? Quanto muito tentam suprir as necessidades internas, e às vezes nem isso. Não se preocupam com as necessidades das pessoas. Jesus preocupava-se. E Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E a igreja recebeu pães e peixes também para partilhar com a multidão. Jesus quis se associar aos seus discípulos, ou quis associar os seus discípulos à solução do problema. Porque Ele disse:
Onde é que nós havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Nós. Ele não disse onde é que vocês vão comprar, onde é que eu hei de comprar. Ele disse nós. Nós somos cooperadores de Deus. Nós entendemos isso muito especialmente através dos escritos do apóstolo Paulo, que fala em cooperação. Nós somos cooperadores de Deus. Isso é um privilégio. Nós sermos usados nas mãos de Deus para trazer bênção à vida das pessoas. Deus usa-nos. Deus quer-nos usar. E Jesus quis associar os seus discípulos à solução daquele problema, que era alimentar aquela imensa multidão. Não é? Mas é interessante, se nós formos ver os outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, o diálogo é um bocadinho diferente. E diz que a pergunta nasceu da preocupação dos discípulos. Foram os discípulos que tomaram a iniciativa de dizer a Jesus: como é que a gente vai alimentar este pessoal todo? Mas nesse caso, a resposta de Jesus para eles é muito interessante. A resposta foi esta: dai-lhes vós de comer. Diga comigo: dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus remeteu para os seus discípulos a responsabilidade de alimentar aquela multidão. Se por um lado nós vemos que Jesus associa os discípulos à necessidade de alimentar a multidão, por outro lado, ele sublinha também a responsabilidade que os discípulos tinham. É um bocadinho como aquelas pessoas que trabalham em colaboração com alguém, mas estão sempre à espera que esse alguém resolva os problemas todos. E eles estão ali apenas a fazer papel de missa de corpo presente. Não é? Tu é que és o líder, então trabalha tu, resolve tu, trata tu dos assuntos, não quer saber disso. Ora, isto não é cooperação. Isto é preguiça. Isto é falta de responsabilidade. Porque quando há uma cooperação, há uma partilha das responsabilidades, há uma partilha, ainda que um seja o responsável principal ou o líder, há uma partilha das preocupações, há uma partilha do trabalho, há uma partilha na estratégia, há uma partilha na visão. Amém? Porque não se é cooperador de alguém quando não se tem a mesma visão dessa pessoa que está a liderar. Isso não é cooperação. Isso é outra coisa qualquer, mas não é cooperação. A verdade é que, de uma maneira ou de outra, Jesus fez esta proposta desafiadora aos discípulos: dai-lhes vós de comer, porque ele sabia como havia de resolver a situação. Diz lá no versículo 6, na segunda parte, diz: bem sabia Jesus o que havia de fazer. E muitas vezes ele prova-nos desta maneira. Ele diz: vá, agora, como é que vais resolver essa situação? Não é? Tu és o meu cooperador, não é? Então, agora, vamos, como é que vais resolver? Como é que nós vamos resolver a situação? E fica à espera que nós digamos alguma coisa, mas ele já tem a solução. E é muito fantástico. Nós podemos ser cooperadores de Deus, ou seja, de alguém que tem as soluções. Amém, irmãos? Amém. Alguém que já tem as soluções. Nós não sabemos quais são, mas podemos confiar que ele tem a solução para cada um dos nossos problemas, para cada um dos problemas que nós temos que enfrentar, para cada um dos problemas do nosso ministério, do nosso serviço. Ele tem a solução. E apenas temos que fazer o quê? Confiar e ouvir a sua voz. Eu perguntei há pouco se vocês achavam que Deus ia falar esta manhã. E vocês disseram que sim. Pois Deus sempre fala. Sempre que a sua palavra é proclamada, Deus fala. Nós é que às vezes estamos distraídos e não ouvimos, não percebemos, não entendemos ou não prestamos atenção àquilo que Deus está a dizer. Mas Deus sempre fala. Ele bem sabia o que havia de fazer. Nós só temos é que nos associar a Ele. Temos que dizer ao Deus: vamos lá então, vamos arregaçar as mangas, vamos lá resolver este problema, vamos lá aqui tentar encontrar uma solução para resolver esta situação, este problema. Assumir o problema como sendo deles também. Os discípulos não disseram: mas é um problema teu. Eles vieram atrás de ti, não foi atrás de nós, foi para te ouvir, não foi para nos ouvir a nós, foi para ver os milagres que tu fazias, não foi para ver porque fazes os milagres és tu, portanto não foi por causa de nós, portanto agora resolve. Alguns trabalham assim, não é? Gostam de ser considerados numa certa posição, mas quem tem que resolver os problemas todos é aquele, e portanto eu não quero saber. Mas isso não é
reino de Deus. Jesus quis associar os discípulos à solução. E sempre Ele faz isto conosco. Na prática, queremos nós associarmos a Jesus? Queremos na prática nós associarmos a Jesus nos problemas que temos? Ou dizemos, o problema é de fulano, ou o problema é desta instituição, ou o problema é daqui, é dali. Não, o problema é nosso. Não é? Mas muito especialmente, o que fala muito ao meu coração é este aspecto. No versículo 7, nós lemos que Filipe respondeu à interpelação de Jesus: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. Como que diz, nós não temos tal quantia. Nós não temos tal quantia. Como é que nós vamos resolver? Não vão chover moedas do céu. Pão do céu também não vai, com certeza, cair. Portanto, como é que isto se vai resolver? Portanto, Filipe falou da dificuldade. Registem isto. Filipe respondeu a Jesus sublinhando a dificuldade. Sublinhando a dificuldade. Senhor, temos aqui uma parede muito grande à nossa frente. Como é que a gente passa para lá? Ele focou a sua atenção na parede. Ele focou a sua atenção na dificuldade. Como quem diz, mais vale nós mandarmos o pessoal, olha, comer um bocado de relva, diz que havia muita relva lá, ou assim, ou despedi-los e dizer, olha, vão à vossa vida, a gente não tem aqui dinheiro agora para vos alimentar. Mas, entretanto, André, eu antes deste culto começar, disse ao André, eu vou falar em ti hoje. André diz no versículos 8 e 9, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Ou seja, André falou da possibilidade. Enquanto Filipe falou da dificuldade, André falou da possibilidade. Enquanto Filipe falou, sublinhou o problema do muro, da muralha que estava à frente, o André disse assim, pois, mas há ali um buraco na muralha, só que não se consegue passar por ali. Como é que a gente vai resolver isto? Ele sublinhou a possibilidade e não a dificuldade. E no fundo é isso que Deus espera de cada um de nós. É que nós olhemos para a possibilidade, para as possibilidades e não para as dificuldades. Sabendo que o nosso Deus, para Ele não há coisas impossíveis. Amém? Não há coisas impossíveis para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. E se nós somos seus cooperadores, e se Ele tem as soluções, então nós só temos que confiar. E em vez de sublinhar as dificuldades, em vez de falar sempre nas dificuldades, em vez de estar sempre a falar das dificuldades, das lutas, das dificuldades, falemos das possibilidades. Que nós com Deus faremos proezas, diz a Bíblia. Amém? Vocês acreditam nisso? Nós com Deus, diz a Bíblia, faremos proezas. Filipe desanimou perante a dificuldade, mas André não fechou a porta. Ele disse, ali o rapazinho tem uns peixes, é pouco, mas como quem diz, será que nós podemos fazer qualquer coisa a partir daqui? Não é? E muitas vezes Deus usa um pouco, alguma coisa que é muito pouco, para potenciar a nossa fé, como uma base, como um ponto de partida, para nós irmos à frente e superarmos as dificuldades. Amém? Será que nós somos fechadores de portas, como Filipe, ou abridores de portas, como André? E é esta ideia que eu gostaria de deixar esta manhã. Nós não somos chamados a ser fechadores de portas, mas abridores de portas. Não somos chamados a falar, a confessar constantemente, a proclamar constantemente as dificuldades, mas a falar das possibilidades. Porque quem fala constantemente das dificuldades nunca vai fazer nada. Já está derrotada a partida. É uma pessoa inútil. É uma pessoa que não vale a pena contar com ela, não serve para nada. Mas aquele que fala das possibilidades é alguém que tem um potencial de mudança. É alguém que pode, em cooperação connosco, fazer mudar as circunstâncias. O que a Igreja tem para dar ao mundo parece muito pouco se nós olharmos para as necessidades. E muitas vezes nós olhamos para as necessidades
Olhamos para o mundo e vemos, o mundo está no maligno, a Bíblia diz que o mundo está no maligno e tal, e há sempre muitos felitos a dizer, não vale a pena a gente, tanto drogado, tanto prostituta, tanto corrupto, tanto não sei o quê, mas não sei o quê. O que é que a gente pode fazer? O que é que a igreja pode fazer? Não fazer nada. Pronto, vamos estar quietinhos, sossegadinhos aqui no nosso cantinho. Isso é a atitude de Filipe. Mas a atitude de André seria diferente. Peraí, a igreja tem uns peixes e uns peixes é pouco, é verdade, mas é qualquer coisa que pode fazer a diferença. Amém? Se olharmos para as necessidades nesta perspectiva, estes 5 pães de cevada e os 2 peixes que a igreja tem, pode fazer a diferença. Olha, irmãos, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, diz que hoje o mundo produz comida suficiente para alimentar adequadamente todos os habitantes da Terra. No entanto, apesar dos progressos realizados nas últimas 2 décadas, 870 milhões de pessoas ainda sofrem com fome crónica no mundo. O potencial está lá. A alimentação é produzida. Dá para alimentar toda a gente. Mas há qualquer coisa aqui na engrenagem que não funciona, porque há 870 milhões de pessoas a sofrer fome crónica no mundo. É claro que quando nós olhamos para este problema de uma maneira global, a conclusão que chegamos é que este problema podia ser resolvido, o problema da fome, com maior investimento na educação dos povos, com maior desenvolvimento sustentado das economias, não é? Mas também com uma partilha mais rica, mais fecunda entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E se os 2 primeiros aspectos fogem ao alcance daquilo que a Igreja pode fazer, das responsabilidades da Igreja, que pertencem à responsabilidade dos Estados, dos governos, porque implicam escolhas e decisões políticas, já a partilha diz-nos respeito. Diz respeito a todas as pessoas. É da ordem das opções individuais, das atitudes mentais, dos comportamentos que nós podemos tomar, aquilo que o mundo chama solidariedade e que a Igreja chama caridade ou amor em ação. Então, nós temos 5 pães e 2 peixes. É pouco. Para alimentar uma multidão é muito pouco. Mas, se nós formos como André, nós vemos ali uma possibilidade. Nós vemos ali um potencial. Vemos ali um potencial. A verdade é que nós conhecemos a história e aquela multidão, a partir daqueles 5 pães de cevada e 2 peixes, foi toda alimentada e ainda subjugou comida. Portanto, aquele pouco tinha um tremendo potencial. Amém? Esta questão das quantidades, nós não podemos olhar no reino de Deus para a questão das quantidades da maneira como os homens olham. Nós temos que olhar da maneira como Deus olha. E Deus olha de uma forma diferente do que os homens olham. Assim como a matemática divina é diferente da matemática dos homens, também este olhar sobre as potencialidades, sobre as possibilidades, é diferente daquilo que os homens pensam, daquilo que Deus pensa. E desta maneira, este pouco que a Igreja tem para mudar o mundo, mas este pouco que nós podemos usar, porque, irmãos, deixem-me fazer um parênteses, mudar o mundo não é através de discursos moralistas. Nós não mudamos o mundo, não mudamos nada no mundo a acusar pessoas porque não sei o quê, por causa do seu comportamento, este comportamento, aquele comportamento, porque aqueles que pecam, a maior parte deles têm noção que pecam e precisam de uma salvação, precisam de um Salvador, precisam mudar de vida, não têm força para fazê-lo, muitas vezes sozinhos, por isso é que eles precisam de ouvir a mensagem do Evangelho, e aí a Igreja pode ter uma intervenção decisiva. Portanto, não é com discursos moralistas que o mundo é mudado. O mundo é mudado com atitudes corretas da nossa parte e com fidelidade enquanto testemunhas que nós somos. Amém? Jesus revolucionou, mas estou tão calado, estou bocado, eu calo também. Amém? Amém? Vocês estão cá hoje? Jesus revolucionou os nossos conceitos de respeito por aquilo que é insignificante ou que parece insignificante e por aquilo que sobra. Jesus revolucionou
os nossos conceitos no tocante ao desperdício. Aquilo que parece um desperdício, às vezes, é o fundamental para alimentar muita gente. Nós vemos isso com algumas instituições, entre elas a instituição da Igreja, que faz este trabalho todos os dias. São os restos, são as sobras dos supermercados, mas de comida que ainda está em condições, mas que já não se pode vender, porque está quase em cima da data do prazo, etc. E não é permitido que permaneça nas prateleiras dos supermercados. E então nós, com essa alimentação, podemos abençoar aqueles que não têm. Ou seja, fazer partilha. É pouco, mas faz a diferença na vida de muita gente. E Jesus, através desta história dos pães e dos peixes, Ele quis revolucionar os nossos conceitos, valorizar o pouco. Quando nós oramos a Deus, seguindo o exemplo daquilo que Jesus ensinou, que devíamos orar aos seus discípulos, nós pedimos o pão do quê? O pão nosso de cada dia. E o pão de cada dia não é uma coisa assim por aí além. Não, são 30 pães, é o pão. É o pão para hoje. Nós pedimos pouco, mas nós valorizamos esse pouco. Porque se Deus nos der o pouco hoje, e amanhã nos der o pouco do dia da manhã, e a seguir o pouco do dia seguinte, nós temos sempre o necessário para nós sobrevivermos. Temos as nossas necessidades supridas. Amém? E ser próspero no reino de Deus é justamente isso. É que nós temos as nossas necessidades supridas e ainda podermos abençoar terceiras pessoas que têm dificuldade. Ele revolucionou o conceito do pouco, da generosidade, da dádiva que provém do coração. Então, neste contexto, nós podemos dizer que os 5 pães e os 2 peixes não são outra coisa que não um símbolo, a expressão do pouco que nós temos, mas que podemos partilhar para que todos se alimentem à mesa da fraternidade divina. E aí gera-se o milagre da multiplicação. Amém? O pouco que nós temos, mas que podemos partilhar. A experiência diz-nos, e nós sabemos muito bem, que as pessoas que menos têm são, a maior parte das vezes, as que mais facilmente e de bom grado partilham do pouco que têm com outras pessoas. Amém? Claro que há exceções. Quem tem muito, há pessoas que são ricos e que fazem trabalho social, muitas vezes de forma discreta, etc. Há casos assim, nós sabemos, mas normalmente são aqueles que já passaram por dificuldades, ou aqueles que lutam com dificuldades, os primeiros a ser solidários, os primeiros a ser fraternos, os primeiros a praticar a caridade, o amor em ação, a partilhar do pouco que têm. E sabem porquê? Porque eles valorizam a sua ação, porque talvez alguém já fez isso com eles um dia. Porque eles sabem que se eles partilharem, eles serão abençoados por Deus. Sabem que se partilharem, será uma semente que eles estão a lançar à terra e que há de frutificar e que eles hão de colher. Quem tem muito, muitas vezes nem sabe o que é que há de fazer, nem sabe onde é que tem o dinheiro investido, nem valoriza. Mas quem tem pouco, valoriza, né? O pouco que tem. Mas valoriza também as necessidades dos outros. E então são os primeiros a partilhar. É verdade que a Igreja à partida não tem posses para suprir todas as necessidades das multidões, mas é aí que entra o sobrenatural, a transcendência. E com a bênção de Deus o milagre acontece, mas acontece nas nossas mãos. Nós vimos o que é que aconteceu nesta multiplicação dos pães. Foi nas mãos dos discípulos que o pão cresceu e o peixe se multiplicou. Foi nas mãos dos discípulos. Jesus mandou-os assentar em grupos e depois disse aos discípulos: agora vocês tomem lá. Jesus partiu aquele pouco que existia pelos discípulos, e os discípulos foram, e nas mãos dos discípulos é que o pão ia ser multiplicado e o peixe. E isso é o que acontece ainda hoje. É nas minhas mãos, é nas tuas mãos que as coisas são multiplicadas. Amém. Não vem uma enxurrada do céu, não. É nas nossas mãos, com a bênção de Deus, que as coisas são multiplicadas. É certo
que muitas vezes há alguns que nos seguem por interesse. Jesus sabia que alguns que os seguiam, como nós lemos aqui, seguiam por causa dos milagres, como diz no versículo 2, ou seguia porque sabia que ele podia fazer um milagre e alimentá-los, o que aconteceu mais do que uma vez. Mas isso não importa nada. O que importa é nós sermos fiéis ao propósito, à missão que Deus nos deu. Amém? É curioso, no final deste texto, diz que alguns queriam, Jesus sabia que alguns queriam proclamar o rei. Porquê? Um homem que faz 5 pães e 2 peixes, multiplica e alimenta uma multidão de milhares de pessoas, evidentemente, se fosse aqui, toda a gente ia querer elegê-lo como primeiro-ministro, ou presidente da Câmara, ou da Junta, ou qualquer coisa assim. Toda a gente ia querer, não é? E naquele tempo a mesma coisa. Então eles queriam proclamar o rei. Então ele diz que retirou-se sozinho, de novo, para o monte. Ele nunca serviu da popularidade para se impor, nem para se servir daqueles que o procuravam. Ele, pelo contrário, dispôs sempre a ouvi-los, a abençoá-los, com humildade, com integridade, sem nunca se deixar tentar pelo populismo, que é uma praga que nós temos nos dias de hoje. Meus irmãos, a igreja tem poucos pães e peixes para matar a fome material e espiritual do mundo. Mas se usarmos aquilo que temos, Deus faz do pouco que temos muito, e muito mais do que suficiente para satisfazer todas as necessidades à nossa volta. Repare que, depois de toda a gente se saciar, depois de toda a gente parar de comer, ainda sujaram 12 cestos de restos de comida. 12 cestos de pão. 12 cestos de pão ainda é muita coisa. Que grande milagre. Que bênção que Deus fez. Por isso, a minha pergunta esta manhã, a cada um de nós, que está por mim, que eu quero fazer é: queres ser um Filipe ou um André? Queres desanimar como os outros, ou desanimar os outros perante as dificuldades, ou entusiasmá-los com as possibilidades que podem ser colocadas nas mãos de Deus? Este é o ponto que eu quero deixar esta manhã. Queremos ser como Filipe, que é fazer os outros desanimarem perante as dificuldades, ou queremos ser como André, levantar uma luz de esperança e dizer: há aqui um potencial, é pouco, mas o que é que se pode fazer a partir daqui? Com a bênção de Deus, se Jesus abençoar, com certeza pode-se fazer grandes coisas. Agora, deixe-me dizer uma coisa: a história do grão de mostarda não é por acaso, é uma semente pequenina. Para Deus trabalhar na nossa vida, Ele precisa que nós tenhamos um potencial de fé. Não precisa ser muita fé, não precisa ser um caminhão de tiro de fé, basta ter alguma fé. E Deus tem que ter da nossa parte algum apoio, digamos um ponto de apoio, para poder operar na nossa vida, porque Ele opera a partir da fé. Nós somos salvos porque queremos. Todo aquele que crer será salvo. Tudo acontece no mundo espiritual através da fé. É através da fé que nós somos salvos. É através da fé que nós somos curados. É através da fé que nós somos abençoados. É através da fé que Deus nos faz prosperar. É através da fé que Deus derruba as muralhas que estão à nossa frente e aplana o nosso caminho. É através da fé. Não diz se é muita, se é pouca. É através da fé. Os discípulos uma vez estavam equivocados e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Não é uma questão de tamanho. É uma questão de haver ou não haver. Mesmo que seja pouco, Deus do pouco pode fazer milagres. Eu vou pedir ficarmos de pé agora e vou ler, antes de orarmos, um texto da carta aos Efésios. Basta que ouçam o que o apóstolo Paulo diz aos nossos irmãos em Éfeso. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomou nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, repare neste termo, riquezas, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé, sublime pela fé, nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, diga comigo, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que opera em nós. O pouco que está em nós está abençoado por Deus, e há um potencial de poder nesse pouco, que com a bênção de Deus se vai transformar em muito, mais do que suficiente para todas as necessidades. Então nós não queremos sublinhar os muros. Amém? É por isso que eu não gosto muito de pessoas muito negativas. Tenho dificuldade em lidar com essas pessoas que veem sempre as coisas pelo lado negativo. Eu vejo pela positiva. Eu quero ser um André. Quero focar, ainda que seja pouco, no potencial que nas mãos de Deus esse pouco tem para transformar o mundo. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos pães e os peixes que tu tens entregue à tua igreja, Senhor, por este pouco, que é manifestamente pouco do ponto de vista humano, para podermos alimentar tão grande multidão, Senhor. Oh meu Deus, mas nós sabemos que este pouco nas tuas mãos e debaixo da tua bênção transforma-se em muito e em mais do que suficiente, de modo que até sobeja, Senhor. Por isso, nós te agradecemos por este milagre que tu fazes todos os dias na nossa vida, Senhor, e na tua igreja, porque aquilo que tu nos tens dado, Senhor, nós queremos, tu esperas que nós vejamos a sua potencialidade, Senhor, o poder que tem para transformar as coisas debaixo da tua bênção. Ajuda-nos a olhar com olhos espirituais para esta situação e nós vermos, Senhor, que com a tua graça, Senhor, tu multiplicarás todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Pode sentar.